Isso, inclusive, impacta no endividamento do brasileiro, né, Felipe? A gente vai tratar sobre isso agora com uma convidada especial, a nossa parceira já aqui do nosso Santo Café, a Carla Bene, que é economista e professora da Fundação Getúlio Vargas. Ela chega agora para conversar comigo ao vivo sobre o endividamento das famílias, que segue alto em todo o Brasil, né? Ela vai ajudar a gente a entender o porquê desse cenário que a gente enfrenta hoje. Professora, bom dia, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso Santo Café. É sempre bom falar com você, tá? Bom dia, Wilker, bom dia a todos. É sempre um prazer tomar esse cafezinho aqui de manhã com vocês. Falar nisso, eu vou sentar aqui para tomar o meu café e perguntar, professora, o endividamento das famílias está alto. A gente tem cerca de 78% das famílias endividadas. Queria que a senhora começasse explicando para a gente o que significa estar endividado. Conta para pagar todo mundo tem, né? Mas tem uma diferença aí. Tem sim. Quando a gente diz, tecnicamente falando, uma pessoa endividada é qualquer pessoa que tenha parcelas a vencer. Então, se você dividiu algo no cartão, se você tem um parcelamento de uma televisão, de um carro, de uma geladeira, você está em dívida. O endividado não significa que ele não vá conseguir pagar a prestação dele. Então, estar endividado não é um grande problema se você estiver pagando as prestações em dia. Se você não pagou as prestações em dia, você tem parcelas vencidas, não pagas. Aí, se você já passou do prazo de mais de 90 dias, ou seja, 3 meses que essas parcelas estão em aberto, você recebeu cobrança, e aí para quem você está devendo, o seu credor, acabou colocando o seu nome no Serasa, por exemplo, que aí é o famoso nome sujo, que é o que está negativado, aí a pessoa passa a ser inadimplente. Então, uma coisa é o endividado, outra coisa é o inadimplente. Tá explicado, professor. O Felipe está aqui com a gente ainda, ele está acompanhando essa reunião que vai acontecer amanhã, lá do Comitê de Política Monetária, e ele quer participar da nossa conversa. Felipe, é com você. Perfeito, Wilker. Carlos, um ótimo dia para você. E eu tenho uma dúvida quanto a essa questão do Copom, né, do Comitê de Política Monetária, que a gente estava comentando agora há pouco. A tendência é que mantenha-se o número de 13,75% na taxa Selic. Eu queria saber até onde esse número prejudica ou beneficia o cidadão brasileiro. Ele mais baixo, o que ele pode ajudar caso o Copom decida abaixar essa taxa? Felipe, essa sua pergunta é ótima porque ajuda a gente a entender dessa reunião aí do Comitê de Política Monetária. Como o Wilker tinha dito, a taxa Selic é a mãe de todas, ou seja, quando você aplica o seu dinheiro, você compra um título público, faz uma aplicação, o Tesouro Nacional te paga os 13,75. Então, isso é o que a gente chama do custo do dinheiro. Olha que coisa interessante, o dinheiro tem um custo e é a taxa Selic. Então, quanto mais, Felipe, você paga para quem aplica dinheiro no mercado financeiro, mais você cobra de quem precisa de um empréstimo. Então, essa taxa está muito alta e ela precisa começar a cair, porque essa taxa só beneficia quem tem aplicação financeira e ela dificulta a vida de todo mundo que precisa de qualquer tipo de financiamento, porque até aquela geladeira que a loja jura que é em 3, 5 ou 10 vezes sem juros, ela tem juro embutido na operação. Então, quanto maior for a taxa Selic, pior é para a economia como um todo. Tá certo, professora. Queria que você explicasse para a gente agora quais as principais causas do endividamento das pessoas aqui no nosso país. Por que tem tanta gente que não está conseguindo pagar as contas? O grande problema, ele é o somatório, né? Nós temos a própria pandemia, que ela durou. Lembram que a gente começou a pandemia em 2020? Então foi 2020 inteiro, 2021, 2022. Então nós estamos aqui numa situação de acumular problemas. Então nós temos a pandemia,
que tirou o trabalho de muita gente, dificultou a vida de muitas pessoas, as pessoas tiveram queda de renda. Depois nós tivemos o aumento do preço dos alimentos. Isso daí chegamos a ter 15% de inflação só nos alimentos. Então, os alimentos subiram muito e quanto menor é a sua renda, maior é o seu consumo de bens e de bens básicos. Então, eu tenho a pandemia, tenho a inflação, tenho a queda de renda e esse ponto que a gente está tratando, que é a taxa do Brasil ser muito elevada. Então, quando você soma isso tudo, você chega nesse patamar que a gente está agora. Por isso, até que a gente já fez outros programas e já conversamos aqui, esse programa do Desenrola, que é para tentar ajudar as pessoas a sair um pouco dessa situação. Tá certo. Vamos explicar então para quem ainda não ouviu falar sobre esse programa. Esse programa Desenrola visa beneficiar pessoas que têm dívidas de até R$5.000, né, professora? Que é a maioria, né? Isso, a maioria. O valor médio das dívidas no Serasa é de R$ 4.600, mais ou menos. Então, esse vai ser um programa que, a partir do mês que vem, o governo vai anunciar uma plataforma. Então, tudo vai ser feito pelo celular. Você vai acessar a plataforma do Desenrola. E aí, os credores, quem são esses credores? Nós temos basicamente os 3 grandes grupos: empresas de cartão de crédito, as concessionárias de contas de consumo, luz, água e gás, e as empresas de varejo, que são os financiamentos que você faz no varejo com compras. Podem ser roupas, eletrodomésticos. Então, a ideia é que esses 3 grandes grupos de empresas entrem nesse Desenrola, fornecendo um desconto muito grande para você fazer a sua quitação à vista ou o parcelamento em até 60 meses. E as pessoas que tiverem negativadas, aí já é nome sujo no Serasa, por um valor de R$100 ou até R$100, elas vão ter essa dívida eliminada pelas empresas. A vantagem disso, entre outras coisas, né, professora, que pode reaquecer de alguma forma a economia, porque quando a pessoa está com o nome sujo, ela não consegue fazer a economia girar, porque ela não consegue tomar crédito, não consegue comprar parcelado. Isso tudo contribui para que a gente tenha um cenário econômico no nosso país bem mais complicado, né? Parece que no nosso país tudo está contribuindo para que as pessoas fiquem endividadas. Eu quero entender melhor até que ponto a falta de educação financeira mesmo, que a gente tanto fala, ela é responsável pelo endividamento das pessoas, especialmente dos mais jovens. Hoje em dia, o que eu percebo? Que as pessoas na faixa de 20 anos, 25 anos, elas estão ficando muito endividadas. O que tem causado isso? É a falta de educação, falta de planejamento financeiro? Pode também estar associada à facilidade de crédito, né? Porque hoje em dia o banco facilmente libera um limite de cartão de crédito muito alto, a pessoa às vezes nem tem uma renda tão alta assim, o limite dela é absurdo. O que contribui? Até que ponto a falta de educação financeira pode ser responsável pelo endividamento, especialmente dos mais jovens, as pessoas que estão começando a vida financeira? Essa parte que você colocou é fundamental. No entanto, só fechando o raciocínio anterior, quem entrar no Desenrola vai ter um curso lá dentro da plataforma de educação financeira, para você ver como que esse seu ponto é importante. Então, para os mais jovens, é importante eles entenderem que quando o banco te dá um cartão com limite, o banco quer que você gaste. E quase que o banco quer que você atrase a parcela, porque a taxa de juros do cartão de crédito para quando você paga a fatura mínima é de 400% ao ano. Então, é uma coisa assim inacreditável. Isso é um próprio motor que estimula a inadimplência. Então, para os jovens, você tem hoje uma oferta muito grande e não podemos esquecer as pressões das redes sociais. Então, hoje em dia, é muito fácil você sair da sua rede social para compra. Esse é o grande objetivo da rede social, é levar você para compra. Então, arrasta, aponte o QR Code, isso daí tudo é algo que estimula você a comprar.
E muitas vezes, ou eu arriscaria dizer que na maioria das vezes, são coisas que você não precisa, mas são itens que o próprio algoritmo da sua rede social faz com que você queira. Então, é muito importante que o jovem comece a ter um espírito mais crítico de dizer: será que não estão me forçando? Será que eu realmente preciso disso? Será que eu preciso disso só para poder estar inserido no grupo, para poder ficar legal com os meus amigos? E isso cobra um preço muito alto. Muito alto mesmo, né, professora? Eu estava aqui pensando enquanto a gente tá conversando, se eu quiser fazer uma compra agora, com o programa no ar, rapidamente eu consigo comprar alguma coisa e aquilo vai chegar na minha casa numa facilidade muito grande. Hoje em dia a gente não precisa nem digitar mais o número do cartão, né? Já preenche automático ali, quando você vê a compra já está lá na porta da sua casa. Então a gente precisa ter o famoso consumo consciente. É isso, né? A gente ter noção do que realmente a gente está precisando e se aquela compra não pode esperar. Um exemplo disso que você está falando é o celular, né? A gente está com um celular que funciona, faz tudo, faz até mais do que a gente precisa, mas aí lança um novo, a gente quer ir lá e comprar um novo sem a menor necessidade, sem ter dinheiro para isso. E quais são as principais medidas que uma pessoa pode tomar para evitar o endividamento? Se eu estou vendo que está saindo do meu controle, ainda não estou com o nome sujo, o que eu posso fazer para tentar tomar as rédeas de novo da minha vida financeira? Eu tenho sempre uma recomendação que, inclusive, eu dou em sala de aula. Todas as vezes que a gente vai comprar algo, a gente imagina que paga aquilo com dinheiro. Mas, na verdade, a gente paga aquilo com o quê? Com tempo de vida que a gente precisa gastar para acumular o dinheiro para trocar por aquele produto. Então, esse entendimento ele é muito importante. A gente precisa começar a pensar com o que a gente quer gastar o nosso tempo de vida, porque aí você faz a diferença entre o preço, que é o valor em unidades monetárias do bem. Você quer algo de R$1.000, aquilo ali é o preço daquele produto, mas quanto tempo de vida você vai precisar gastar? Quanto tempo do seu trabalho você precisa gastar para acumular aqueles R$1.000 para trocar por aquela experiência que aquele bem vai te dar? Aí a gente está discutindo valor. Então, a primeira coisa, a primeira dica que eu dou é começar a pensar na diferença entre preço e valor. E aí a segunda é pegar um papel, uma caneta, algo que todo mundo tem em casa, baratinho, não precisa de nada sofisticado, e colocar no papel todas as contas que você já tem feitas e precisam ser pagas. Faz a soma daquilo ali. Vê como é que você está conseguindo pagar, quanto sacrifício você está fazendo todo mês para poder fechar o mês, pagar aquelas contas. E uma grande pergunta: está sobrando alguma coisa? Você está conseguindo guardar algum valor, nem se for pequeno, para uma emergência? Se te acontece uma emergência, você tem algum dinheiro guardado? Então, essas são as 3 grandes questões que a gente precisa pensar. A diferença de preço e valor, colocar tudo num papel para fazer um planejamento. E a terceira, começar a pensar que se eu tiver um pouquinho de dinheiro guardado, eu vou dormir um pouco mais tranquilo. Tá certo, sensacional isso, né? A gente valorizar o nosso próprio esforço, né? Às vezes a gente trabalha tanto para ganhar o dinheiro e aí gasta sem pensar 2 vezes. Agora eu quero saber quando é melhor parcelar uma conta ou pagar ela à vista. Vou comprar um produto. Existe alguma forma de eu calcular ali se é mais adequado eu parcelar aquele valor ou comprar ele à vista? Qual que é a sua avaliação com relação a isso, ao parcelamento? Num primeiro momento, quando você me faz essa pergunta assim seca, eu diria que a melhor compra seria aquela que te der o maior desconto para você pagar à vista. Então, sempre que você for pagar algo à vista, peça e insista num desconto, porque esse é o menor preço que você pagaria. Então, se você não tem condições de pagar à vista naquele valor no menor possível e você vai dividir, lembre-se, tem juros embutido, mesmo a loja jurando que não tem.
tem juros embutido. Então, Travou ali a conexão, professora? Oi? Vou pedir para você retomar um pouquinho sua fala, porque a gente teve uma travada aí na conexão. Travou, tá joia. Então, se você não puder pagar à vista, no menor preço, se você tiver que dividir, divida na menor quantidade de prestações, porque quanto maior a prestação, maior é os juros que você vai pagando. E isso dificulta aquele segundo item que eu falei, que é o seu planejamento. Você vai ter que colocar muito mais parcelas naquele seu papel lá de contas a pagar. Então, menos prestações, isso daí te ajuda. Muitas vezes a própria loja já te oferece o número máximo de prestações. E ela fala assim, mas dá para pagar em 6 vezes. Às vezes você até consegue pagar em 4. Por que você vai fazer em 6? Diminui um pouco isso daí, porque a ideia de que a gente tem uma parcela menor, que a prestação fica menor, ela é uma fantasia. Porque, na verdade, ela vai ter um volume total muito maior para ser pago depois. A gente fala aqui de uma diferença muito alta, né, professora? Agora, quando a pessoa está endividada ou está partindo para esse caminho ruim do endividamento, a gente percebe que ela não sente. Às vezes, a pessoa demora para perceber que ela está numa situação financeira de risco. Aí ela começa a parcelar contas, por exemplo, como a compra de supermercado. Isso é um erro, né? Isso. Contas que você precisa fazer todo mês, por exemplo, com remédios de uso contínuo ou com o supermercado que você vai precisar todo mês, ou o gás que você compra, isso daí é algo muito ruim. Esse é um sinal muito importante de que você não está conseguindo fechar as contas do mês. Então, é sempre importante que as famílias conversem. As pessoas que habitam o mesmo teto, eu sempre falo isso, você mora dentro da mesma casa, não importa se são os avós, os filhos, os netos, as pessoas precisam conversar. Conversar sem brigar, conversar sem discutir, mas conversar como pessoas adultas que querem caminhar para uma solução em comum. Olha, vamos sentar aqui, vamos ver as nossas contas. É melhor que a gente possa dormir em paz. E para dormir em paz, a gente precisa ter um mapa do que a gente tem a pagar. Isso é muito importante. Clareza das contas, né? Muita gente nem sabe quanto deve. Isso aí acaba contribuindo para uma piora da situação na vida financeira. E a vida financeira, quando está desorganizada, a gente fica mais estressado, a gente não consegue fazer as coisas como a gente deve fazer, fica preocupado. Então, é melhor, já no início do descontrole, tomar algumas medidas aí. Medidas simples, né, professor? A gente não está falando para ninguém aqui fazer grandes mudanças. São hábitos mesmo ali, coisas pequenas do dia a dia que vão fazer a diferença no final. Agora, a gente fala muito aqui no Brasil sobre compra de casa. E aí tá uma moda o pessoal falar que não compra casa não, aluga que fica mais barato. Como que a gente pode balancear essa questão do financeiro e do sonho? Porque é um sonho da maioria dos brasileiros comprar a casa, né? É um sonho dos brasileiros, é um sonho dos europeus, é o sonho dos americanos. Então, é muito importante entender que o mundo inteiro já trabalha dessa forma, onde você tem que ter pelo menos, ou seja, ter a sua casa própria. Então, a sua casa própria, ela é algo muito importante porque ela te dá segurança, principalmente em situações de maior risco que você passe ou até na sua velhice. Então, se você imaginar o que quando a gente pensa na cabeça de um europeu, a cabeça de um europeu, ele tem uma vida toda para tentar comprar uma casa própria. Então, não é nenhum sonho absurdo ou você imaginar que você vai... eu vou abrir mão de ter uma casa própria porque eu vou morar de aluguel. Isso daí é uma invenção, digamos assim. Eu tenho uma luta constante com relação a isso, para explicar isso principalmente para as pessoas. É muito importante que você tenha um local seu para morar.
é um sacrifício que vale a pena a família fazer. Porque quando você perde a sua capacidade laboral, você diminui o seu trabalho, você envelhece, ter a sua casa, ela te dá inclusive até uma segurança. E eu vou contar uma coisa interessante aqui. Um inglês, por exemplo, o que ele faz quando ele está idoso, aposentado com a casa própria dele? Isso já tem mais de 20, 30 anos. Ele recebe estudantes na casa dele para justamente ter um pagamento, um extra, para ele pagar as despesas da casa. Então, a gente não pode esquecer que quando a casa é sua, você pode ter alguém que more lá dentro e te ajude a pagar as contas. Você até pode vender a sua casa, morar numa menor e ter a diferença para você poder viver. Então você tem o que com uma casa própria? Opções. Morando de aluguel, você não tem opções. E é muito difícil morar de aluguel e imaginar que você vai ter um volume de dinheiro guardado gigantesco que te dê segurança para você, a cada 4 semanas, poder pagar um novo aluguel. Com certeza, né, professor? É um raciocínio que quem propaga isso hoje em dia nas redes sociais, inclusive, isso está muito disseminado, né? Mas o raciocínio que eles usam é principalmente da taxa de juros, né? A pessoa, quando financia um imóvel, ela paga uma taxa de juros muito alta, mas se a gente for pensar, no fim, ela vai ter um bem. Quando você paga o aluguel, o bem não é seu. Então, são coisas que a gente tem que colocar na balança. Concordo, viu, com a sua posição, acho que vale a pena, é um investimento que vale a pena a gente fazer, principalmente quem tem esse sonho. Professora, muito obrigado pelo seu tempo mais uma vez aqui junto com a gente, obrigado por esclarecer tantas dúvidas, traduzir um pouquinho mais e facilitar a vida das pessoas que neste momento estão sofrendo aí com as dívidas. Tomara que a gente tenha conseguido ajudar, né, professora? Obrigado, viu? Obrigada, é isso que a gente espera. Cabeça fria, conversa com a família, que as coisas vão caminhar para uma situação melhor. Um bom dia a todos. Bom dia, abraço, tchau, tchau.